Enquanto isso, vai logo pensando aí numa resposta aqui para Gilda. O teatro Uhum. oficina seria um pouco cinema? Entre e sai de novo, Lu, Tá, talvez seja isso. vou sair. Então, gente, a Lu entrou e saiu agora aqui, ela está vendo algum probleminha na câmera dela, mas a gente já retorna com ela para o segundo bloco de conversas com a Lu Trevisan, do Teatro do Dragão. Mandem as perguntas de vocês aí, caso vocês queiram saber mais coisas. Tá rodando aqui, tá Apareceu? carregando. Não, tá carregando. Tá. Será que é a internet? Então, responde logo essa questão aí da Ela tá Gilda. falando do teatro oficina, do Zé Celso? Teatro oficina seria um pouco cinema? Ai, não sei. É, Eu também não, não sei. não sei, assim. Eu acho que o teatro oficina, eu acho que é mais teatro do que cinema. Eu acho que é mais teatro. Tem muito de teatro no oficina. O Oficina é um grupo muito importante, né? O Zé Celso é um dos maiores diretores, né, Foda, de né? Eu teatro vi do uma mundo. apresentação dele uma vez. Ele é Cara, muito maravilhoso, bom. as peças são maravilhosas, mas na minha visão, eu acho que é muito teatral, é muito teatral. E é maravilhoso, por isso. Enquanto tu resolve aí esse problema da tua câmera, que ainda tu não apareceste aqui, eu vou mostrar um Não? pouquinho do 12 segundos, porque o Eduardo pede para te falares um pouquinho do 12 segundos. Então Gente, eu não sei colocar porque o minha vídeo. câmera não tá aparecendo. Eu vou colocar aqui o vídeo de 12 segundos, vou mostrar um pouquinho e tu vai falando. Mas não tem nada Tá. não, a gente vai improvisando. Aqui, eu vou mostrar aqui. Vamos ver. Vou ver se eu coloco um som aqui. Né? Achei muito massa essa cena. Eu escolhi essa cena porque eu gosto muito dela. Extremamente plástica. O mínimo vocês fazem o máximo, né? Tu tem muito de Glauber Rocha, né, no teu trabalho, né? Além de ser muito cinematográfico, tem muito dessa estética, né, do Glauber. Quais são esses vínculos que tu mantens assim com esse. Ah, voltou, legal. Com esse cinema assim mais Voltou? de. Vocês fazem um teatro de guerrilha, né? Vocês fazem um teatro mais político também, né? Como é que é a Sim, tua é. relação com essa pegada do É, Glauber, assim? então, o Glauber, ele entra na minha vida como a maioria dos artistas entram na minha vida. Eu tenho uma loucura por algumas coisas. Eu sou meio. Eu fico meio viciada num troço, vou naquele troço até o fim, assim, tem um nome isso. Outro dia eu ouvi o nome, mas eu esqueci. Obsessão? É tipo uma obsessão, assim, por algumas coisas. Eu vou com aquilo até. Fico destrinchando aquilo, eu fico louca por aquilo. Eu tenho tudo do Glauber. E o Glauber entra na minha vida como os artistas que eu gosto entram na minha vida. Eu tenho loucura pela Elis, tenho loucura pelo Glauber e pelo Raul Seixas. Eu falo sempre que é minha Santíssima Trindade. E, e aí o Glauber ele entra na minha vida um pouquinho antes de eu entrar na universidade, mas aí na universidade eu começo a me aprofundar mais nele. E fico doida, fico enlouquecida com aqueles filmes, com ele,
principalmente com ele, com as coisas que ele falava, com as coisas que ele escrevia. E aí começo a pesquisar e ele entra no Misérias fortemente, que foi meu trabalho de conclusão de curso, que é o Misérias Business, que é a história de um menino que quer ser jogador de futebol, mas tá todo fudido, e aí fica devendo um traficante, mas é tudo muito subjetivo, na verdade, não é literalmente isso, né? O menino chama Zumbi, e o traficante chama Macu, de Macunaíma, e aí tem a santa, tem a galera desempregada, tem a mãe do menino, enfim. E aí eu construo um espetáculo muito glauberiano, ao meu ver, assim, muito glauberiano. Muito Estética da Fome, muito brasileiro, muito brasileiro. É totalmente precário, um espetáculo totalmente precário. Ele acontece todo em espaços alternativos e na rua, com figurinos que os próprios atores construíram ao longo do trabalho. Que aí eu começo com essa coisa do ator construir seus personagens, né? Ao longo. O Misérias foram 8 meses, acho que 8 ou 7 meses ao Luiz. Luiz é um dos atores que está aí em algum vídeo aí. Acho que é do Silente Circus. E aí, e do Edifício Dora também. E aí eu começo com essa história do ator criar tudo. Então o ator, ele traz o texto, ele improvisa, ele cria o seu figurino, ele vai, é lógico, claro, eu dou várias coisas, né, para ir criando e tal, mas é a decisão dele, é o que ele acha que o personagem dele precisa naquele momento. Então, aí a partir do Misérias, que é o meu TCC, o Glauber entra com tudo, assim, entra com tudo. E é muito glauberiano, esse espetáculo é muito glauberiano, eu sou apaixonada pelo Misérias. O Misérias tinha muita coisa, o Misérias tinha um carro de som que aparecia para o personagem, para dar um recado do traficante, que ele só tinha 3 dias de prazo. Aí aparece o caminhão de bombeiro que traz a Carmen Miranda. Tinha de tudo nesse espetáculo, acontecia na Feira Livre da Barra, e tinha discurso. Era maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse trabalho, assim. Tem algumas cenas Foi, dele aí, eu acho. foi o primeiro trabalho que tu realizasse assim em cima da estética É, Glauberiana, né? foi. Mas assim, Foi o primeiro. antes tu já tinha alguma coisa dele também, né? Já era apaixonada, né? Já era enlouquecida com ele. E aí ele entra na minha construção como minha principal vertente, assim. Eu sigo como se fosse uma religião. Ele entra mesmo, assim. Totalmente inspirado, o Misérias é totalmente inspirado e pesquisado em cima das questões do cinema do Glauber. E aí depois vocês deram uma parada, 2007, 2010, e depois retomaram essa estética mais à frente, né? Esse hiato, Isso. né, que chamas de hiato, assim, isso foi um momento onde tu te debruçaste mais em laboratórios, como foi essa parada do Teatro do Dragão, assim? É, eu faço o Misérias em 2007, 2006, e aí de 2007 a 2010 fica meio que suspenso pela própria dificuldade de encontrar pessoas para fazer o trabalho e de realizar os trabalhos. Dificuldade financeira, dificuldade principalmente de encontrar atores para vivenciar esse tipo de trabalho, que é muito difícil encontrar atores, ainda é muito difícil, sempre foi, Uhum. porque demanda tempo, você precisa estudar, você precisa pesquisar, não é uma coisa que você vai chegar, vai decorar um texto e vai lá e vai fazer, não é assim que funciona. Né? É preciso ter dedicação, é preciso estar ali, né? Enfim, tem essa coisa toda. E aí eu começo a fazer uma série de experiências, assim, experimentos que acabam não chegando na conclusão de um espetáculo.
mas que funcionam também como para não parar de pesquisar. Então, eu vou pesquisando ali, mais nessa vertente do Misérias, eu entro nesse lugar do Misérias e fico com ele um tempo, assim, pesquisando e tal. E aí faço alguns experimentos, eu fiz algumas coisas com a Paola, que foram também experimentações de monólogos, performances, mais com ela, né, que acabou sendo feito esse período, assim. E aí teve um trabalho de rua que era sobre Jesus Cristo, mas na visão do Judas, né, o evangelho apócrifo do Judas, que era o meu sonho fazer um espetáculo sobre isso, que é a visão do Judas sobre a crucificação e toda a saga de Cristo. E eu comecei a fazer, e aí, enfim, acabou não gerando um espetáculo, foi só as experimentações e tal. E aí, em Só uma 2010, eu pergunta. volto a fazer, volto com um espetáculo, que era o João Joãozinho, que eu faço uma parceria com o SESI, eu não tinha espaço para ensaiar nessa época, e aí, isso é um problema do teatro também, é muito complicado ter espaço para ensaiar. E aí eu consigo uma parceria com o SESI, quando o SESI existia, os meus cachorros começaram a latir aqui. Quando o SESI ainda funcionava, né, em 2010, e aí eu faço um trabalho, eu pego pessoas, não atores, assim, atores amadores, né, pessoas que tinham pouca experiência ou nenhuma, e começo a trabalhar com essas pessoas. E Uhum. acabo conhecendo pessoas maravilhosas, assim, Jailda, que é uma pessoa que eu gosto muito, assim, que acabaram fazendo outros trabalhos meus. Aí eu volto realmente com um espetáculo em 2010, que é o João Joãozinho. João Joãozinho? João Nunca Joãozinho. conheci. É muito legal, porque é inspirado num texto do Plínio Marcos. Inútil canto e inútil pranto pelos anjos caídos. Que é um texto sobre cadeia. O pessoal está dentro de uma cela. E aí o espetáculo era feito dentro de um quartinho minúsculo. Eu botava a galera ali, os espectadores, aí todo mundo entulhado ali, era muita gente, como se fossem mesmo os presos. E aí acontecia ali dentro o espetáculo. Pô, Lu, tu nunca pensaste em pegar nada do Roberto Freire para te fazer alguma coisa? Não, cara. Não. Tu tem que ler Roberto Freire, cara. Tem que ler Ame de Vexame, Cléo e Daniel, Viva Eu, Viva Tu, Viva o Rabo do Tatu. Roberto Freire é maravilhoso, cara. É um cara Eu assim, conheço muito pouco. ele é anarquista, né? Ele É. criou a somoterapia. A soma é utilizada em grupos de cinema, até em grupo de Uhum. capoeira é utilizada a soma, né? É um troço assim. E ele fez um filme, né? Ele dirigiu um filme em cima de um dos livros dele, que é o Cléo e Daniel, que é um livro assim maravilhoso, assim, que fala de um outro tipo de amor, de um outro tipo de relação sexual, né? Que é uma energia mais predominante. Enfim, Roberto Freire é ótimo. Tem uma pergunta aqui que chegou para ti. Uhum. Qual o controle que tu tens assim sobre os atores? Como é que tu faz assim? A Luísa pergunta. Gente, mandem, envie as perguntas assim, eu vou estar cortando a Lu de vez em quando para fazer essas perguntas de vocês. Podem me enviar Eu, que Ô, Luísa, eu podia falar que eu não tenho nenhum, mas eles vão se sentir muito, muito maravilhosos. Na verdade, eu tenho todo o controle sobre eles, só que eles não sabem. olha aí, falando em bastidores, né? Descortinando os Eu, bastidores do Teatro do Dragão. eu tenho As pessoas acham que eu não tenho controle. Muita gente acha que tá fora de controle quando vai É assistir, engraçado, né, mas eu, Lu? eu tenho todo o controle sobre eles. Só que eles não sabem. É engraçado, né, isso? As pessoas, geralmente, A quando eu Dani entrava, rindo lá, trabalhava com crianças. Dani. Fake As news. pessoas Ah, entravam, tá bom. entravam na sala, às vezes a gente trabalha com criança, elas tocam o terror, né? É o caos, né? As pessoas olham Aham. de fora, nossa, o cara não tem o menor controle sobre a turma. É. Mas eles não percebem que há um controle em meio ao Sim, caos, né? claro. É só quem está ali, né? É interessante tu falares sobre isso, assim. É, Porque é que, eu não, acho que é que essa palavra controle, ela é.
ela é meio estranha, né? Ela é muito Eu carregada, né? controlo. Não, Talvez não é seja uma realmente outra um. palavra, né? Eu acho que talvez uma outra palavra seja mais interessante. Eu não tenho controle sobre eles. Claro que não. Eles podem fazer o que eles quiserem, né? Eles podem até sei lá, chutar minha bunda, enfim, né? É um outro tipo de relação que Mas não é perpassa, uma não pertence ao relação nosso de controle. confiança, eu acho. Acho que é uma relação de confiança. Eu acho que eles sabem que eu estou ali e que qualquer coisa que acontecer, que saia fora do controle, né? Que alguém, por exemplo, lá, a Paola tá falando que eu tenho total É, controle, tá vendo? total controle. Porque, por exemplo, já aconteceu, que eu estava falando com você, do Luiz, o Luiz está aqui, ele sabe do que eu estou falando. O dia que que o personagem do Arlindo, que era o irmão dele, o Pedro, tirou ele de lá do quintal e ele saiu do quintal e ficou descontrolado em cena, isso era espetáculo, não era ensaio. E ele estava enforcando literalmente a Paola. Enforcando. Então, assim, quando eu vi aquilo, quando eu percebi que ele estava fora do controle, o que eu Você fiz? parou. Eu entrei em Interviu? contato, eu entrei em contato com a pessoa que estava próxima a ele, que era o Arlindo. Uhum. O Arlindo era um ator muito importante ali, para mim, porque ele é um cara muito forte, forte de força mesmo, de ser forte. E é um cara que que eu podia conversar com ele, tirar ele da cena, conversar com ele e ele voltava no mesmo, na mesma energia. Então eu tinha esse trunfo. Então quando eu falei, Arlindo, vai lá e dá um jeito no Luiz, porque ele vai matar, vai dar um negócio nele aí, ele vai fazer uma coisa horrorosa aqui, né? Tu achas que o diretor ele é meio Deus, assim, ele é meio onisciente, onipresente, onipotente? Eu acho que eu sou uma deusa. Eu acho que sim. Eu acho que o diretor ele é tão importante quanto o ator. Porque são dois papéis muito diferentes, né? E que são de extrema importância para a construção cênica de qualquer coisa. O diretor ele está ali para fazer uma orientação do que ele quer, né? Ele tá falando que não ia matar a Paola, não, que ele ama ela. Tá bom. Então, assim, o diretor ele tá ali para fazer essa orientação de onde ele quer chegar. Ele tem um plano. Ele não tá ali, eu tô aqui de porra louca, vamos brincar. Não, né? Eu tenho um plano, eu sei onde eu quero chegar Sim, quando eu começo a fazer um trabalho. Então, eu tô ali sim. para orientar os atores para atingir esse lugar. É claro que eles vão atingir esse lugar não da forma que eu pensei que fosse, mas da forma que eles vão conseguir atingir esse lugar. E aí eu me adapto. Uhum. Porque também não é uma coisa assim, você tem que fazer o que eu quero. Não. Ele tem que ter prazer também no que ele está fazendo. E ele tem que ser Sim. colocado ali e ele tem que colocar as questões dele ali. O Teatro do Dragão trabalha muito com isso. O ator coloca as questões dele ali. Ele precisa estar com as questões dele colocadas. Não só as minhas, né? Então eu acho que são papéis diversos, mas que se complementam. Eu acho que um Uhum. É uma existe sem o troca, né? outro. É É, uma troca. é. Eu queria que tu falasse um pouquinho também, já pegando o gancho aí, que a gente vê que existe uma relação assim entre objetividade e subjetividade, né? Quer dizer, há uma relação entre uma liberdade, né, que eu tenho ali, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter coerência e saber utilizar a técnica mesmo em meio ao delírio, né? E eu lembro que, Uhum. sei lá, umas 2 semanas atrás, tu falaste, é interessante saber a técnica do audiovisual, né? Como é que eu quero ser senhora dessa técnica do cinema, né, para poder, de uma forma mais profissional. Queria que tu falasse um pouquinho mais dessa... Porque o artista tem muito disso, né? Eu acho que em todas as linguagens, de ter para consigo somente essa necessidade de produzir, de fazer, de se expressar. Mas aí qual a importância de tu poder te entender como um profissional que
tem à mão ferramentas para estar utilizando, né? E para isso tem uma questão aí que é de disciplina, que é, né, de estudo, que é de tentativa e erro. Enfim, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa relação entre técnica e liberdade, né? Como é que se dá assim Uhum. para ti, na tua cabeça isso? Eu acho que você só consegue ter liberdade de uma coisa quando você entende dela. Interessante. Eu acho que se você não entende daquilo, se você não sabe o que você está fazendo, você não tem liberdade. Você está preso, né? Você só está livre quando você compreende. E eu acho que isso é para tudo. Né? Essa coisa da compreensão e do entendimento te trazer a liberdade. Porque, por exemplo, quando você não entende de política, você está preso. Você não consegue saber o que acontece no Congresso, o que acontece não sei o quê, por que você vota não sei no quê, por que tem não sei o quê. Você não sabe nada. Então você é um escravo daquilo, você é um prisioneiro daquilo. Quando você tem o esclarecimento, quando aquilo esclarece, quando vem a luz, né? Quando você sabe do que se trata, você está livre. Né? Então, o conhecimento te liberta. Então, eu acho que ter as ferramentas, conhecer as ferramentas, te faz mais livre. Sim. E aí o caos que é a maravilha, né? Porque aí você é livre no caos, porque a construção, o processo criativo, ele é caótico, mas ele é livre, né? Mas ele é consciente. Livre, Ele é consciente e consciente. caótico. Sim. É o caos, Eu mas é acredito. consciente. Eu sei o que Eu eu acredito. quero, mas eu preciso de um caminho para chegar onde eu quero. E esse caminho, ele é caótico. É o caminho que é caótico. E, É, e, é, e, mas eu tenho a consciência desse caos, eu sei trabalhar com ele. uhum. Eu sei até É, onde ir, eu sei como recuar, eu sei quando uma coisa não deu certo, eu sei quando tem um problema com um ator. Às vezes tem um problema que é desconhecido meu, e eu tenho que pesquisar sobre aquilo, eu tenho que tratar aquilo de uma forma com mais delicadeza. Né? Às vezes tem um problema ali que surge e eu não sei lidar direito com ele, então eu preciso dar um tempo, aí eu investigo, vejo o que faço de novo. Eu acho que tem todo esse processo, mas eu acho que o conhecimento liberta, né? uma outra coisa que eu queria. Na verdade, eu não. Eduardo pediu para te falar um pouquinho sobre 12 segundos, que é uma produção de vocês mais recente, né? Vocês É a fizeram no mais recente. passado, mas vocês retomaram, né? Uma apresentação dela aqui em Ouro Preto, né? Vocês fizeram em Uhum. Mariana e em Ouro Preto, né? Sim, fizemos 2 temporadas, distantes, mas foram 2 temporadas. O 12 Segundos é de 2017, né? O meu último trabalho concluído, né? Bom, o 12 Segundos ele vem com uma necessidade que a Daniele e a Paola colocaram de fazer um texto. Eu nunca fiz um trabalho com o texto pronto. Foi a primeira vez. Um texto meu, pronto, né? Que elas Como teriam assim? que decorar. Eu nunca fiz um trabalho com texto escrito, com uma dramaturgia escrita mesmo, que eu fui, escrevi. Todos os trabalhos, a dramaturgia ela era feita no improviso. Então os atores eles criavam tudo, as falas, né? E eu fazia só um roteiro, fazia o fechamento dramatúrgico daquilo, mas eu não construía as falas. Aquelas falas todas Entendi. são todas construídas pelos atores, de acordo Tu sabes com. da história do Godard, que em um dos filmes dele, eu acho que foi no Acossado, ele ia soprando as falas na hora da filmagem no ouvido
dos atores, cara. Pra ficar mais quente o negócio. Que doideira, né? Mas é muita preparação do ator, né? É, O cara tava lá e ele ia ter que assimilar aquilo e responder corporalmente, emocionalmente, na hora, sim, na né? hora. É, Eu acho que foi é apropriado, não interessante. sei. É interessante. É uma Cansativo. experimentação, é experimentar, né? É experimentar. E aí, foi a primeira vez que a Gilda está falando, criação coletiva, é isso. E aí, pela primeira vez, eu sentei para escrever um texto meu para ser encenado. E aí a gente Uhum. discutiu muito sobre o que a gente queria falar, né? Se a gente, qual que era o tema? Quais eram as nossas urgências naquele momento? E aí surgiram várias coisas. A questão que nós somos três mulheres, a questão do racismo, né, a Dani, né, que é negra, e aí tinha muita coisa aí no meio, aí queria falar sobre vários assuntos, enfim. E aí eu fui criar o texto. Aí sentei para escrever o texto. O que eu fiz? Eu não escrevi o texto todo. Eu escrevia Uhum. partes do texto e dava para elas. Elas não sabiam qual era o final eu já sabia qual seria o final, mas elas não sabiam. E aí eu Legal. fui escrevendo e fui dando para elas. E aí a gente foi montando, escrevendo, fui dando e foi montando. E aí a gente tinha pretensão, né? Como eu disse, eu não sei fazer trabalho de palco. A gente tinha pretensão de fazer esse trabalho para palco, para frontalidade, né? Que ele não fosse dessa forma que a gente sempre fez, né? Espaço alternativo, que tinha uma frontalidade. E aí, enfim, não deu certo, lógico, óbvio, porque, né, são anos de estudo, de pesquisa fora desse lugar, né? Não tinha como dar certo. Mas a gente tinha esperança de ser popular, né? Existia essa esperança. E aí as meninas, a Paola não conseguia fazer, e aí teve um monte de dificuldade. Resolvemos readaptar o trabalho em 2019. 2019? Não, Uhum. 2018. No ano de 2018 a gente falou, não, vamos readaptar esse troço aí para uma casa, porque eu escrevi o texto como se elas estivessem numa casa. Uhum. E aí, vamos, então vamos. Aí foi que a gente fez a apresentação em Mariana, dele, já adaptado para uma casa, e já 2018 com em todas Mariana, as config... 2019 em Ouro Preto. Isso. E foi a Legal. diferença de um ano para a gente conseguir uma casa em Ouro Preto. A gente queria ter feito muito próxima as duas apresentações, mas a gente não conseguia a casa de jeito nenhum em Ouro Preto, foi muito difícil. E aí a gente conseguiu lá o Centro Cultural do Padre Faria, que o pessoal foi muito legal com a gente, deixou a gente usar lá. A casa é muito legal. E aí a gente conseguiu fazer. Então o 12 segundos, ele vem dessa trajetória, né? De uma tentativa de fazer uma coisa que não era legal, assim, dentro do que a gente já estava fazendo, que a gente não conseguia fazer, e a adaptação dele para o lugar da gente, né? Para esse lugar Uhum. do Teatro do Dragão, que é um lugar do espaço falar, o espaço fala, né? O espaço ajuda a criar, né? E aí ele ficou perfeito. Quando foi para casa, aí realmente, aí era lá o lugar dele, era lá que ele devia ter sido feito desde o início. E a gente ficou batendo cabeça. E eu escrevi o texto e as personagens, a Alípia, né, e a Kayari, são duas mulheres, né, a relação entre elas. E aí ele é atemporal, né, e fala sobre ciência. Ele é um espetáculo de horror psicológico, né, trabalha muito com essa questão do horror psicológico, né, e ele é atemporal, ele busca vários lugares diferentes, né? As personagens são atemporais, tem essa coisa da escravidão, a gente trata um pouco com a questão da escravidão, né? Eu trago histórias reais, a Alipe, ela conta histórias realmente que aconteceram, né? Que eu pesquisei durante a Ah, é? escravidão no Brasil. Aquelas histórias que ela conta são reais. Não são, eu não inventei aquelas histórias, eu peguei as histórias que eu vi nas coisas que eu pesquisei, né, em algumas coisas, as poucas coisas que tem sobre a escravidão no Brasil. Agora já tem mais, né, pessoal, a galera já tá pesquisando mais sobre a escravidão no Brasil, mas até então a gente tinha aquela visão da Sinhá, né, da fazenda,
aquela coisa novelística, né? Pois é, Que a gente tinha. ontem mesmo eu fui ver alguma coisa sobre o que se chama no Brasil de banheiros de empregada, né? Quarto de empregada. É, E aí tem toda isso. uma história por trás disso, né? Isso Isso é resquício da escravidão, né? E até é de hoje lá. a gente ainda tem esses quartinhos, né? E É. eles são um reflexo do E que é essa sociedade eu escravocrata que vi a gente vive. falando que quando o pessoal foi construir prédios para brasileiros de classe média alta morarem em Portugal, que lá não existe isso, né? O quarto e nem, não sei se em nenhum lugar do mundo existe, mas lá em Portugal não existe. E aí eles tiveram que construir o prédio, foi uma discussão enorme, né? Se construía, se não construía com quarto de empregada, né? É. Para os brasileiros Então, morarem, né? É antes, resquício da nossa história, né? século XIX era fora da casa, né? Da É, casa grande, né? E é, existiam disciplinas em determinadas universidades federais de arquitetura, onde a disciplina era chamada de Casa Grande. Olha só que loucura. Isso agora, alguns anos é, atrás. Casa Grande, cara. é, Mas aí é os alunos muita foram em coisa. cima e retiraram. Retiraram É, esse nome e colocaram outro nome. é Muito muito doido, louco, né? porque quando eu fiz escrever o 12 segundos, eu fiquei sabendo de coisas que eu não imaginava. Pois é, esse E material diário, cotidiano, ele faz parte também das tuas pesquisas para escrever faz, os trabalhos? faz. Tu mergulha assim nessa coisa, cosmologia contemporânea, né? Para É. poder estar Eu pegando presto material? atenção em tudo, né? Presto atenção em tudo. Tô sempre Olha prestando aí, deu a atenção. ida. Porque é uma fonte, né? Sempre assim, né? É uma É, fonte segura de comunicação com o público, né? de muita coisa, né? Eu tô Olha, sempre pesquisando. Sim. chegou uma perguntinha aqui para ti sobre. Ai, gente, deixa eu ver aqui. Teatro Jornal faz uma encenação das notícias diárias. Essa é a gênese do teatro de guerrilha? Pergunta da Maria Ângela. Tá vendo Eu aí? não sei. Tu vê Não essas faço mensagens ideia. que eu tô passando por cima do teu rosto? Tu vê aí? Vejo, O povo tá vejo. pedindo para eu tirar. Não tem como eu tirar, gente. Se eu for tirar, eu não vou ver as perguntas. Eu acho que a informação ela vem. A informação literalmente aqui está em primeiro plano. Ela vai ficar por cima do convidado, mas o que é isso aqui? Portugal não existe esse conceito de funcionário doméstico morando na casa dos patrões. Isso deve ser bem a Gilda, que é portuguesa, escreveu. Deve ser a Existe Gigi. diarista e caseiro que mora numa casa independente no sítio, na quinta. E no 12 segundos, então, tu pegastes tanto informações do passado referente a esse tema, quanto questões do É, presente. eu fui pesquisar várias coisas, a questão dela ser uma cientista, e aí tinha essa coisa, né? No começo do espetáculo, o que eu queria que as pessoas que é essa coisa bem racista, né? Que uma negra vestida de branco, ela é o quê? Ela só pode ser uma coisa, né? Cuidadora, a enfermeira, qualquer coisa, né? Desse tipo tá com uma velha, né? Uma negra vestida de branco, é o quê? A cuidadora, né? Então, eu queria dar essa impressão de que ela era, de que no momento ela era isso, né? Aí a velha fica pedindo as coisas, me troca, a impressão que dá, aí aquilo vai desmontando. Então, você vai desmontando aquilo dentro da cabeça do espectador. Ela não é nada daquilo, ela não é cuidadora dela. Ela é uma cientista formada, está fazendo uma pesquisa, ela foi criada pela velha, né? Então, ela tem toda uma história que vai sendo contada ao longo do espetáculo, né? É uma história rica, né, de vida e tal. E ela tá ali para descobrir o passado dela, né? Que é isso, né? Eu acho que a gente não sabe qual é o passado do Brasil, né? A gente não conhece a história do país. Então ela tá ali esmiuçando para tirar dessa velha branca, né, escravocrata, qual é a real história dos pais dela, da vida dela, a história dela antes daquilo ali.
Que é isso que o espetáculo ele busca isso, ele traz essa história. Aí ela vai contar tudo que ela fazia, né? As coisas todas horríveis que ela fazia na fazenda. E tem essa coisa da Sinhá, né? Da dona da fazenda, ficar muito sozinha, né? Então elas eram extremamente cruéis. Então tinha uma crueldade também com a mulher, né? Então a gente traz essa coisa da crueldade do dono, do marido, né? Com a mulher. Aí o marido traía a mulher com várias escravas, estuprava as escravas, enfim. Tinha toda essa história, né? E aí elas ficavam presas, as mulheres brancas não podiam sair, e elas se tornavam extremamente cruéis. O que elas tinham para fazer? Crueldade com os escravos. Então, toda essa visão, né? Dessa história, desse passado da gente que a gente não vê em lugar nenhum, né? Não se ensina em lugar nenhum. Aí eu quis trazer para dentro do espetáculo, contar essa história também através das personagens, né? Da história das personagens. Te perguntar uma coisa. Fora essa questão do terror, do horror, enquanto uma possível estética que atravessa toda a produção de vocês, existe uma continuidade de uma história na outra? Estou te perguntando isso porque eu sei que tu gostas do Tarantino. Uma vez me vieram com essa teoria de que todos os filmes dele formam um, né? Aí eu te Uhum. pergunto assim, tu achas que um dia todas as peças do Teatro Dragão elas formariam uma? Tem essa continuidade, como um pedaço de uma história continua na outra peça? Ou é a viagem É, da minha cabeça? não, eu acho que assim, eu acho que tem essa característica, porque como eu, né, eu tenho essa ligação muito forte com o cinema. E existe essa característica no cinema, né, do cinema autoral, né? O cara, ele começa fazendo um filme, que nem o Tarantino, que você citou, né? Ele começa fazendo Cães de Aluguel, e isso tem uma continuidade no trabalho dele, né? Ele faz uma obra de arte nos Oito Odiados, mas tem uma forte ligação, é uma sequência, né? Não tem uma... É o mesmo Um cara, né? probleminha aqui. É o mesmo... O Lu, mesmo... Oi. a gente perdeu um pouquinho da tua fala aqui. Deu uns dois cortes assim. Repete de novo esse que falaste, por favor. Então, eu tava falando do Tarantino, né? Que você estava comentando sobre o Tarantino. Essa coisa do cinema de autor tem essa característica, né? O cara, ele começa fazendo um filme, ele começa fazendo Cães de Aluguel. Ele vai gerar uma obra-prima, que é Os Oito Odiados, que para mim é uma obra-prima, não sei se para todo mundo é, e eu acredito para ele também. Ele vai gerar o Oito Odiados lá, mas isso tem uma ligação fortíssima com o Cães de Aluguel, que é o primeiro filme dele. Então, é uma sequência de narrativas que ele vai criando e vai construindo essa história, essa filmografia dele, que é uma coisa só. Não que seja um filme inteiro, acho que não é um filme, acho que são vários filmes, várias histórias que ele quis contar. Mas a linguagem é a mesma. Ele só vai aprimorando a linguagem, e é claro, hoje ele é um cara totalmente reconhecido, deve ter muita grana para fazer os filmes, enfim. Tem isso também, né, da questão material também. Mas eu acho que com o Teatro do Dragão é a mesma coisa. Só sou eu, né? Eu sou a única diretora do Teatro do Dragão, a única encenadora. Então, toda a questão da linguagem, da estética, perpassa pela minha pessoa. Então, realmente, tem um fio condutor. Quando eu faço tortura e ele me remete ao 12 segundos, que é o meu último trabalho, que para mim é o trabalho mais completo que eu já fiz até hoje, porque é o último, ele faz esse fio condutor, né? Eu consigo enxergar todas as características em todos os trabalhos, as minhas características em todos os trabalhos. É claro que cada trabalho é cada trabalho conta uma história diferente, foi feito de forma diferente, eram experimentações diferentes, mas ele tem esse fio condutor. Não seria É, uma peça só, mas tem essa ligação muito forte, né? Não dá deixa eu para não botar um ter, eu pouco, acho. deixa eu botar um pouco na fogueira aqui. Quarta-feira eu te perguntei se tivesse que caracterizar o tipo de teatro que vocês fazem. Como é que tu caracterizarias ele?
Você tinha me perguntado isso. Então, é muito difícil, né? Eu acho que colocar nome nas coisas, né? Eu acho muito complicado, assim. E eu acho que para quem faz é mais complicado ainda. Eu não gosto muito de colocar nome nas coisas que eu faço, não. As outras pessoas podem colocar, se elas quiserem dar uma opinião, dizer o que que é. Eu não sei o Ótimo. que que é. Eu sei que é o que eu gosto de fazer, que é a minha expressão, é uma forma de expressão. Ele tem várias características de linguagem, né? Várias linguagens aí que são caras a mim, que é a questão do espaço é muito forte, a questão do ator, né? Da construção do personagem. Eu gosto de personagem, eu não gosto de performance. Essa coisa da performance do ator, fazer. Eu não gosto disso, eu gosto de criação de personagem, é uma característica minha, eu gosto muito. Eu acho muito rico, né? Você viver uma outra vida, criar uma outra vida, né? Fazer uma outra. E eu acho que tem a linguagem do horror presente, tem muita violência. Meus trabalhos são muito violentos, mesmo nos diálogos. Não, eu não estou falando da violência só física, não. Os diálogos também são muito violentos, né? E eu acho que tem várias características interessantes que são próprias dele e que fazem o conjunto do que ele é. Mas eu não consigo nomear. Eu não consigo dizer, é isso. Não consigo. Eu Vamos não mostrar tenho essa um capacidade. vídeo? Vamos mostrar Uhum. algumas imagens? O que que tu queres mostrar agora? Fotos, Edifício Dora, Miséria, não sei se a gente já mostrou. Fotos 12, Edifício Dora, cena 1, Castanha e a Santa, Tortura já foi mostrado, né? Silente Circus, fotos. O que que tu achas aí que pode entrar aí? Esse Castanha e a Santa tem uma história legal. Se você quiser colocar ele, Deixa eu ver aqui se ele está abrindo. vê se ele abre aí. Abre isso. Esse, esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo ele é interessante porque eu não sei se o pessoal vai conseguir ver direito. Ele é escurinho, né? A Castanha era o personagem do Edgar Barros. É, era uma travesti, ele construiu uma travesti, foi muito difícil essa construção, assim. Mas aí ela já estava meio que já estava já quase prontinha aí, é muito interessante. E ela tem uma crença e ela queria ir pro exterior, né? Ah, E é? ela o sonho dela era ir pro exterior. Ela queria ir pro exterior, ela queria ir embora do Brasil. Mineira, queria ir para o exterior. Ela queria ir embora do Brasil, louca para ir embora. E aí, nessa cena, ela tá fazendo um pedido para Santa. Se você puder voltar um pouquinho, ela tá fazendo um pedido para Santa. Volta só um pouquinho, só. Ó, ela tá fazendo um pedido para. Isso foi muito legal, porque ela vai para fora, ela acende uma vela para Santa e começa a pedir para Santa. Só que ela vai pedindo para Santa como se ela estivesse vendendo a alma dela para Santa. E aí a vela da Santa apaga. Aí você vai olhar, olha a cara do ator, ele volta. É muito interessante, porque ele fica morrendo de medo. É muito legal. Ó, olha lá, apagou. Pagou. Ela apaga do nada, assim. Então, ele ficou com muito Nossa, medo. cara. E depois a gente ficou comentando isso muito tempo, assim. E foi legal porque eu consegui pegar esse momento, assim, porque era muito difícil, porque acontecia muita coisa e era só eu Porra, tu filmando. registrou, né? Legal. Eu consegui. Ele dá um tranquinho pra trás, né? Ficou com Ele, medo opa. mesmo, de verdade. Ficou com medo. Ela fica com medo de verdade, né? Então, poxa, eu tô pedindo um Ah, que negócio aqui, massa, mas cara. a vela apagou. Acho que a Santa não rolou. Acho que a Santa não gostou dessa minha conversa, né? Esse é muito legal porque esses momentos, quando a gente trabalha com esse tipo de criação, como é muito forte, é muita energia, né? Muita energia que rola, né? Durante o trabalho. Acontece. Ih, deu uma paradinha agora aqui, Deu uma mas paradinha. beleza. Então acontece umas coisas estranhíssimas. Tem uma outra cena aí que eu acho que você pode mostrar do Edifício Dora, que é quando a polícia vem pegar um dos personagens. Que eu coloquei É aí bem um? curtinha.
Eu acho que Edifício Dora, é. cena um? Cena um, né? Isso, não, cena um não, acho que não é não. É esse aqui? Não, não é esse não. Esse é o começo da peça. Deixa eu ver aqui. É o outro. Achei. Essa cena é interessante porque o que acontecia nessa cena? Ó, os policiais foram de verdade. Um dos personagens chamava a polícia. O personagem que vai ser preso não sabia. E a polícia chega para levar ele preso. Nossa. Então, é a primeira vez, foi a primeira vez, né? E aí ele fica totalmente. Ele não sabe o que está acontecendo direito. É a guarda mesmo municipal de Mariana. E ela entra e Nossa, leva ele embora. que ótimo. E ele não sabia. Olha que louca. Me ligando É, aqui, tá sabendo que eu tô aqui. ele não tá sabendo o que tá acontecendo. Ele fica com medo. Isso foi muito, muito legal. Aí os personagens todos vibrando, né? Porque na verdade ninguém sabia, né? Só quem sabia era eu e a Paola, que era o personagem dela Que que ótimo. era o personagem dela que ligava, né? E ele era o personagem que era o 171, né? Da história. Ah, é. Quando é que foi? E De quando é que é essa produção? esse é de 2012. Ah, massa demais. E a Tu tem Castanha fica registro de todas enlouquecida. as... Tu tem registro de Todos. todas essas produções, Ju? Tenho. De todas. Foto e vídeo de todas? Tenho. Pô, isso é muito legal, cara. Eu levaria em conta, assim, essa... A Raquel deu essa sugestão de mostrar, de fazer uma mostra, né, de vídeos assim, acompanhado de repente até de uma fala tua, né? Acho que seria interessante essa fusão assim entre registro audiovisual e, e um histórico assim, né? Quando é que o Teatro Dragão... Ih, gente, voltou. Quando é que o Teatro Dragão vai fazer 15 anos? Quando é que vai ser essa Esse data? ano, na verdade, né? Na verdade, a gente começou lá em 2005, mais ou menos, né? Ficou uma coisa mais, né, concisa. Eu fiz o Tortura em 2004, mas aí em 2005 que a gente faz Lori Lamb, e aí fica uma coisa... Com Lori Lamb a gente ganha algumas coisas e tal. E aí, ele vai fazer esse ano mesmo, são 15 anos. É claro que ele não começou como Teatro do Dragão, teve outros nomes, e a gente mudou muita coisa. E aí, em 2008, que eu faço o registro mesmo, né, como grupo, tal, com essas coisas de CNPJ, papapá, para conseguir alguns editais, né? Até hoje a gente teve pouquíssimo patrocínio, né? Apoio, na verdade, né? Só 2 vezes durante esses 15 anos, né? O resto foi tudo do bolso e na raça, na garra. Inclusive o 12 segundos, que foi tudo, assim, na garra mesmo, sempre. E... Mas o Dragão tem 15 anos aí que eu tô, na verdade, que eu tô fazendo, que eu tô trabalhando com teatro, né? Construindo todos esses trabalhos e essa pesquisa longa, né, que ainda vai render. E tu tens assim, o que que a gente, enquanto público, a gente pode esperar assim, pós-pandemia? Vocês estão com algum projeto em mente assim? Eu tô sempre com um projeto em mente, né, esperando que alguém compre as minhas ideias malucas. Mas eu comecei o ano passado um projeto com os meus, os meus, os meus teenagers, os meus atores mirins, né? Mirins? É São mesmo? que são jovens. Eu tô adorando trabalhar com jovem. Trabalhar com jovem é uma Nossa, que maravilha. massa, Por isso que, cara. É por isso que o ótimo, Grotowski né? amava trabalhar com jovem. Ele Ah, estava é? certo, sabe? Ah, Amava. que legal. Ele sempre renovava, né, o elenco dele, assim, os velhos. Ele falava, você tá muito velho, não quero você não. Pegar o mais jovem. E aí eu tô com 5 jovens, né? Que a gente começou a fazer um trabalho ano passado, que
eu quero construir um espetáculo com eles na mesma linha, né? Que a gente vem construindo. E a gente estava trabalhando. Na verdade, eles vão. O espetáculo duraria 3 dias. Isso é uma loucura da minha cabeça, uma vontade imensa de fazer esse troço. E aí É, ele seria um espetáculo que duraria 3 dias para os atores, mas teriam apresentações específicas para o público. Então seriam ah, duas coisas diferentes, né? E aí os meninos topar, jovem é maravilha, né? Porque jovem tá sempre na vibe, né? E aí a gente começaria, a gente estava começando o primeiro ato, né? A gente estava começando a montar o primeiro episódio, né? Que eles estavam dando uma festa para um amigo que já morreu. E aí a gente estava nessa parte. E aí eu tô continuando com eles online, a gente está assistindo alguns filmes e vendo algumas coisas, mas eu tenho esse bacana. espetáculo que eu tô querendo montar com eles. O 12 segundos a gente tinha planos de continuar e ir para outros lugares, né? Enfim, aí com a pandemia deu uma parada. E eu tô É, escrevendo um outro trabalho que eu tô doida para montar e não sei ainda quando. e eu fiquei sabendo que tu estás fazendo um cursozinho de curta-metragem. E cinema, Lu? Tu pensas um dia te aventurar dentro dessa linguagem, assim, de cinema, cara? Todos os dias, todos os dias da minha vida. Tu tens, sabes que tu tens a faca e o queijo na mão, né? Pois é, eu É. aguenta sim, Lili. Velho aguenta sim. É que fica com frescura. Tá falando que velho não aguenta. Eu tenho eu tenho muita vontade de fazer cinema, sempre Nossa, tive, cara. desde nova. Eu sou apaixonada pelo teatro, né? Eu acho que nada substitui o teatro. Eu acho que essa experiência ao vivo, ela é muito forte, muito forte. Ela é muito diferente, a presença do ator, essa coisa é muito diferente, né? Mas eu tenho muita. Ah, nunca teve. Eu tenho muita vontade de fazer. Eu estava até. Esse ano era um dos meus planos, começar a montar uma equipezinha. Eu tenho algumas pessoas que também gostam, até o Luiz que está aqui e tal, já tinha conversado com ele. E eu estou escrevendo um roteiro. Eu tenho algumas ideias para cinema, mas eu penso todo dia em fazer um filme. Eu acho que vai ser maravilhoso fazer um filme. Eu Nossa, tenho loucura por cinema seria, também, eu seria, gosto seria muito. ótimo, assim, cara. Porque a gente tem hoje em dia, né, toda uma. Se for comparar, né, com 30, 40 anos atrás, a gente tem toda uma disponibilidade, né, de equipamentos para poder estar produzindo dentro de uma proposta do it yourself mesmo, né? Do faça você mesmo. Eu É, digo isso porque mas tem é o que várias pessoas que eu conheço. e é o É, que a gente sempre fez no teatro, né? Na verdade, o teatro é isso, né? Você vai fazendo, né? Quase nunca, pelo menos o Teatro do Dragão, quase nunca teve um apoio com grana, né? Às vezes que teve foi no Edifício Dora, que a gente tinha uma bolsa para os atores, tinha o dinheiro para comprar as coisas de cenário, figurino, papapá, para fazer a publicidade, enfim. E depois, em 2015, 2016, que eu fiz um projeto, mas era um projeto voltado para a criação de um centro de pesquisa, que acabou não dando muito certo, mas foi legal também. Foi legal também. E era um apoio, e os dois foram apoios do Fundo Estadual de Cultura. Então, assim, mas eu acho que é a mesma coisa, sabe? É força de vontade, é vontade de fazer. Se tem vontade de fazer, tem pessoas que acreditam no seu projeto e querem fazer também, eu acho que rola. Eu acho que vai. É é, lógico que com as limitações disso, é, né? Porque você não pode tirar a pessoa do trabalho dela, ela não tá ganhando nada, a pessoa tem o trabalho dela, ela tem os horários que ela vai ter livre para você. Que é o que acontece no teatro. Não é muito é, eu, diferente, né? é, eu acho que é fazer, né? É ação direta mesmo, não é esperar, né? Que a coisa Não, aconteça, a oportunidade é, apareça. é. Acho que a resistência está nisso, né?
São os pequenos focos de luz, né? Os pequenos É. luz-drogas, os pequenos E é vagalumes. engraçado, eu queria falar uma coisa aqui, que o Teatro Dragão, ele tem alguns inimigos. O primeiro Ah, inimigo é é? geográfico. É geográfico. Geográfico. Fora, Você né? está no interior. Parece, a impressão que eu tenho é que as pessoas cultas, intelectuais da arte, elas acham que o interior não sabe fazer arte. Essa é a impressão que eu tenho. No Brasil, né? No caso, onde a gente vive, onde eu Uhum. conheço. Então, assim, eu tô no interior de Minas Gerais, nem é no interior de São Paulo, né? Porque se fosse no interior de São Paulo ainda tinha uma, né? Então, assim, isso é um inimigo geográfico, né? Aham. Aí tem o inimigo, além do inimigo geográfico, tem o inimigo de que é totalmente megalomaníaco o meu trabalho. Então, é muita coisa. É muita coisa que tem que carregar. É muita coisa. Aí você precisa conseguir um espaço. Aí não é um espaço como. Ai, não pode. Ai, é isso. Ai, é aquilo. Aí tem muita coisa para carregar, aquela coisa arada. E aí você tem que ter um transporte. É caríssimo para você É. transportar um troço para outro lugar, sabe? Então, assim, tem aí os inimigos externos, né? Do Teatro do Dragão. E eu Bom, tento Lu, lidar com eles como eu posso, né? eu desejo assim vida longa, assim, ao Teatro do Dragão, e eu espero que a gente possa comemorar esses 15 anos aí Ah, é. pós-pandemia, presencialmente, né? No segundo É. semestre, se for o caso. E a gente já está se encaminhando aqui para o final dessa live. Eu queria te Uhum. passar a palavra, né? Caso tu queiras, se tu achares que faltou mais alguma coisa assim que tu queiras pontuar, o espaço é teu, assim. Né? Tá. Bom, eu queria agradecer, né, por você ter me convidado, assim. Eu acho que é a primeira vez que eu falo mais do meu Nossa, que trabalho. bacana. Eu nunca tive não é nem oportunidade, acho que eu nunca quis muito falar sobre o meu trabalho. Eu gosto que as pessoas vejam, porque eu prefiro que elas sintam o que é. Porque falar é muito pouco, né? É muito pouco, Entendo. perto do que é de verdade. Então, mas mesmo assim eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu de chamar aqui para fazer essa live. É engraçado isso, né? Porque na meio da pandemia que eu fui falar do meu trabalho, né? Assim, Nossa, eu acho que não teria contexto melhor, assim, para te falar do que tu para faz, falar cara. do. É, É, e eu queria agradecer, eu queria falar um pouco dos colaboradores do Teatro do Dragão. Eu não sei se a Ju tá aí ainda. Eu queria agradecer muito o pessoal que colabora com o espaço, a Juliana Conte, o Aguinaldo Elias. Eu queria agradecer os atores, né? A Dani, que faz parte do Teatro Dragão, né? Os atores que estão aí mais junto, a Dani dos Anjos, a Paola Carvalho, que tá sempre, elas estão sempre aí, estão sempre. A gente briga, a gente discorda, a gente desfaz e refaz, coisa de mulher, né? Mas a gente está sempre aí juntas, né? a gente tem Aí eu 28, queria. 27 segundos. Então um beijo para todo mundo, muito obrigada. E aí, galera, até o próximo trabalho. Eu agradeço, né, em nome da Fundação de Arte Ouro Preto, a tua participação. E lembrando que toda sexta-feira a gente vai estar com uma live diferente. Fiquem ligados aí nos canais, nas redes sociais da FAO. Valeu, gente. Beijão, Lu. Valeu, gente. É? Ai, não posso fazer nada. É o. Não, é o microfone desse coisa aqui. Ah, nós estamos aqui esperando a Lu aparecer.
segundo bloco de conversas com a Luciane. Eu não apareci, não? Ainda não. Já estás aí, pelo Ó, menos a tua voz está aí. tô aqui já. A tua câmera tá rodando aqui. Daqui a Ah, pouco eu é? acho que aparece. Vê se tu acionou ela aí. Enquanto isso, vai logo pensando aí numa resposta aqui para Gilda. O teatro Uhum. oficina seria um pouco cinema? Entra e sai de novo, Lu. Tá, Talvez seja isso. vou sair. Então, gente, a Lu